Esses aqui são os caras que comparecem ali, tá certo? Naquela expressão. Né? Eu espero então ter convencido vocês de que essa fórmula que está aqui, né, é tudo que vocês precisam. Está tudo ali. Se virem, não é de vocês. Né? Agora é só sair fazendo, derivada funcional à vontade, né? Pareando as coisas, etc. Não precisa de regra de Faro, não precisa de nada disso. Certo? É só ter ânimo e fazer a conta. Acabou, morreu. Né? Regra de Faro não existe, né? Justamente porque você repara que no meio dessa conta há regularidades, né? E para você não ficar perdendo tempo fazendo a mesma conta 500 mil vezes, etc. e tal, você pega e usa a regra, né? Para colocar as coisas mais claramente. Mas atenção, Z0 é dado aqui, ó, J, D, J, alfa, S, alfa, beta, delta, beta. D, S e delta estão lá, estão escritos ali. São aquelas funções ali, especificamente. Não? Os J's só estão aí para serem eliminados, para serem derivados funcionalmente e sumirem do mapa. Né? Todas as contas que a gente vai fazer envolvem colocar J's, alfas e betas iguais a zero no final. Tá certo? E isso aqui é a ação de interação. E onde você tiver psi, você bota um B de alfa barra. Onde você tiver um psi barra, você bota um B de alfa. Onde você tiver uma MIA, você bota um B de J de A. Onde você tiver um eta A, você bota um B de beta barra A. Se tiver um eta barra A, você bota um B de beta A e assim por diante. Então aqui tem uma receita pronta, fechada. Agora fecha tudo e vamos calcular as coisas, né? Para perceber. Não, né? Cheio de problema. Claro. Assim, não ia ser assim tão fácil. Mas pelo menos assim, eu no lugar de vocês, me sentiria melhor, né, quando eu chegasse num ponto desse. Falei, não, eu sei o que eu estou calculando. E sei por que eu estou calculando. Tá certo? Essa é a história. Eu sei o que eu estou calculando e sei por que eu estou calculando. A conta pode ser fácil, pode ser difícil, não importa, mas eu sei o que eu estou fazendo. Tá certo? Guardem essa ideia, né, para depois do curso. Né? Depois do curso vocês podem pensar. O que eu fiz nesse curso? Fiz isso. Né? Dei uma resposta para essa questão, por exemplo. Né? Para esse problema aí. Beleza. Isso é uma resposta. Uma resposta ainda com as contas por fazer, mas é uma resposta suficientemente compacta para que a gente possa, pelo menos, apreciar a extensão da dificuldade que nos aguarda. Bom, dito isso, né, vamos mudar ligeiramente de assunto para a questão das simetrias das nossas funções de Green, de n pontos, perante permutações dos argumentos. Certo? Vamos supor o seguinte, vamos voltar lá para o caso de um escalar. Né? O que eu chamei de função de Green de n pontos esse cara aqui era, por definição, isso aqui, né? Certo? Dá para... Deixa eu explicitar outra coisa. Dá para perceber que isso que eu escrevi aí é exatamente igual a isso aqui?
troquei a posição do x2 com o x1. Qual vai ser a diferença? Nenhuma, né? Porque eu tenho um símbolo de ordenamento temporal ali, né? Então ele de qualquer jeito vai pegar os argumentos desses φ e vai ordenar os argumentos desses φ pelo fato do tempo associado com x1 ou x2 ser maior ou ser menor que um do outro. Tá certo? Então, o ordenamento que ele faz desse produto aqui vai resultar na mesma coisa que o ordenamento que ele faz nesse produto que está aqui. Tá certo? Como resultado, você tem que esse g que está aqui é igual ao g de x2, x1 e xn, né? E também vai ser igual ao g de x3, x4, papapá, x1 se você quiser. E assim por diante para todas as permutações que você tiver, né, dessa função de limite. Certo? Bom, e se eu tiver não campos escalares, mas campos gluônicos aqui na história? Né? Então eu posso imaginar o seguinte, eu já vou ter uma função de Green, que é um GAD mili, por exemplo, de x1, x2. Isso aqui é a definição dela, é produto temporalmente ordenado, aliás, x1, AB de x2, né? Isso é sim a mesma coisa que eu fazer isso aqui, P AMB de x2 AMA de x1. Concorda? Mais uma vez, que a ordem desses operadores vai depender de qual é o tempo que é o menor. O tempo menor age primeiro. Né? Então, tanto faz eu escrever assim, como eu escrever assim, eu vou obter o mesmo resultado, em princípio. Né? Mas isso significa, isso que eu acabei de escrever aqui, né, é o G BA mili x2 x1. Certo? Então, quando eu tenho índices ou de cor, ou de sabor, né, ou de Lorentz, né, associados com os meus campos, junto com o índice, a posição, né, da qual eles dependem, quando eu troco um ponto pelo outro, eu tenho que trocar os índices correspondentes também. Tá certo? Dito isso, eu tenho simetria, sim, da minha função de Lie. Então, eu posso escrever em geral, né? Se eu tiver um G A1, A2, AM, I1, I2, IN, X1, X2, Xn, né? Isso vai ser a mesma coisa, por exemplo, um G A2, A1, AM, I2, I1, IN, X2, Xn, e todas as outras permutações que eu consegui imaginar aqui, no meio dessa história. Certo? Se eu tiver férmions, tá certo? Aí eu tenho que levar em consideração o sinal da permutação fermiônica, né? Porque o produto temporalmente ordenado leva em consideração esse sinal. Certo? O produto, por exemplo, dois férmions, né?
Então você tem dois férmions. Você tem um cara assim, P psi de x1, psi de x2. Se você tiver isso aqui, né? Suponha que o x1 zero seja maior que o x2 zero. Então isso aqui vai virar psi de x1, psi de x2. Mas se você tiver o x1 zero menor do que o x2 zero, esse cara que está aí vai virar menos psi de x2, psi de x1. Certo? Isso é a definição do produto temporalmente ordenado para férmions. E é necessário que isso aconteça dessa maneira para que você tenha consistência com a antissimetria dos estados associados com férmions. Lembre-se, estados associados com férmions têm que obedecer a estatística fermiônica. A estatística fermiônica implica que eles têm que trocar de sinal toda vez que você troca um férmion por outro férmion. As funções de Green têm que refletir essa estatística fermiônica. E é por isso que o produto temporalmente ordenado tem que conseguir exprimir isso. Tá certo? Então, nesse caso aqui, quando você tiver férmions e quando você tiver índices associados com férmions, valem propriedades análogas a essa, só que com um sinal de menos quando se tratar de uma permutação dupla. Certo? Isso foi falado no espaço de configuração, né? Mas nada impede, muito pelo contrário, que essas propriedades sejam válidas também para as transformadas de Fourier das funções de Green, que são objetos que a gente vai trabalhar com eles aí. Né? Então, vamos lá. Então vamos começar a analisar, né, o vértice de 3 pontos, vértice de 3 grooves, desculpa, né? Vértice de 3 grooves. Então, nossas primeiras considerações vão ser em relação à simetria. Vamos lá. Né? Essa vai ser a nossa primeira regra de Feynman, vamos dizer assim, que a gente vai construir aqui. Né? Essa é a regra de Feynman para o vértice de 3 grupos. Né? Então, essa função de Green associada, né, à função de 3 grumos, função de Green de 3 grumos, ela vai ser essencialmente isso aqui, ó, G, ABC, I bando, X1, X2, X3. Isso aqui vai ser 0 e é x1, x2, aluno dc, x3, 0. Então é esse objeto aí que eu tenho que calcular se eu quiser calcular a função de 3 pontos no ângulo, certo? Por que a gente está considerando isso? Né? Vou de volta lá no ano do F4. No ano do F4, na aula passada, né, a gente calculou a função de 4 pontos, não é isso? Por quê? Porque a interação era Φ4. Se a interação fosse Φ5, eu teria calculado a função de 5 pontos. Se ela fosse Φ6, eu teria calculado a função de 6 pontos. Olha a ideia. A contribuição de ordem mais baixa, perturbativamente falando, para essa função, vai corresponder ao que acontece
com o vértice. Ela vai me dar o fator que vem com o vértice toda vez que um vértice aparecer na minha teoria. Ok? Então, agora nós estamos querendo saber qual é a contribuição daquele vértice de 3 grupos. Tem uma derivada de ami, um outro ami e um outro ami. Né? Toda vez que eu tomar essas 3 derivadas funcionais, né, juntas, o que acontece dentro da minha teoria? Lá no curso, né, que eu dei lá no verão para vocês, eu mostrava a transição que acontecia, né? Tipo assim, a gente pegava e calculava uma função de Green na base da força bruta. Aí depois a gente ia sofisticando um pouco mais o nosso entendimento de como calcular essa função de Green. Né? E a gente chegava à conclusão, olha, o problema todo é um problema de pareamento das derivadas funcionais, ou seja, de 2 derivadas funcionais agindo no mesmo termo do tipo J delta J. Quando isso acontece, há uma contribuição diferente de zero. Vou ter todas as contribuições possíveis e imagináveis diferentes de zero, tá certo? Contanto que não sobre nenhuma derivada funcional que não esteja pareada com alguma outra. E a gente resumiu isso distinguindo 2 tipos de derivadas funcionais a serem pareadas. Uma derivada funcional que vem dos termos de interação da Lagrangiana, a gente viu que a gente tirava do funcional gerador os termos de interação, né? E outras derivadas funcionais que vinham dos termos externos, do fato de eu estar calculando uma função de 3, ou de 4, ou de 5 pontos. Precisava ver pareamento entre esses caras. Quando eu fizer o pareamento mínimo possível, o resultado que eu vou obter é exatamente o fator que vem na frente da regra de Feynman correspondente, do vértice de 3 grupos, nesse caso, ou lá no lambda F4, do vértice de 4 campos escalares. Né? Descontado o erro que eu cometi, que eu recorri de hoje, né? A gente descobriu que quando eu calculo uma função de 4 pontos em primeira ordem de teoria de perturbações, o que eu obtenho é exatamente lambda sobre 4 fatorial. Tá certo? Esse é o fator, então, que tem que vir toda vez que eu colocar um vértice lá. Nesse caso é muito óbvio, né? Muito simples enxergar isso. Né? Nesse caso aqui já não é tão óbvio assim. Né? E envolve uma tecnologia aí de tortura. Né? Então, vamos lá. Então, legal. Eu estou calculando isso aqui, então, por causa disso. Porque eu quero saber o fator que vem na frente desse vértice toda vez que ele aparecer na montagem de um gráfico de Feynman, em teoria de perturbações. Certo? Em geral, é assim que você faz. Você calcula a função de Green de ordem mínima possível, por exemplo, você tem uma teoria φ8, tá certo? Então você vai calcular a função de 8 pontos, em primeira ordem, tá certo? Então, qual é a estrutura desse vértice de 3 grupos aí? Né? Em geral, a estrutura desse cara vai ser uma coisa assim. Você vai ter um propagador de Bloom completo, outro propagador de Bloom completo, outro propagador de Bloom completo e um fator aqui no meio. Quando eu falo de um propagador de Bloom completo, eu quero dizer o seguinte: aqui estão todos os gráficos de Feynman que caracterizam o propagador do Bloom em todas as ordens perturbativas. Tá?
Não é só a primeira ordem e nada. Essa aqui é a estrutura geral desse gráfico. É possível a gente mostrar isso, sem maiores problemas. Portanto, o que tem de novo no vértice de 3 burros é esse miolo que está aqui, esse biscoito tostinho. Tá certo? É esse miolo aqui que você tem que descobrir o que é. É o que tem de novo aí. É claro que esse objeto que está aqui também está em todas as ordens de teoria de perturbações. Então a gente vai se restringir a essa estrutura em primeira ordem de teoria de perturbações. Esse vai ser o cálculo do fator do vértice. Tá? Então, isso que eu acabei de desenhar aqui corresponde, né, matematicamente a essa expressão aqui, integral dy de G a de milim x1 y, tá? Se quiser, você pode colocar aqui x1, x2, x3, tá? Aqui a linha né? Depois tem o outro, G, milim, D, milim, x2, y, o G, C, C', lambda, x3, y, vezes um cara que vai contrair esses índices que estão aqui. Então tem um cara que é milim, lambda, alim, belim, celim, de y. Certo? Essa é a estrutura geral desse gráfico que está aí. Em qualquer ordem de teoria de perturbações. Tá? Então, aqui, por exemplo, já que você tem uma soma, né, de termos em teoria de perturbações, você pode ter um termo de primeira ordem aqui, multiplicado por um termo de quinta ordem aqui, multiplicado por um termo de terceira ordem aqui, multiplicado finalmente por um termo de quarta ordem do vértice. Né? Ou seja, isso aí é um samba danado. Né? É uma estrutura extremamente complexa, né? Você pode resumir dessa forma. Né? Você vai ter que ter simetria desse objeto que está aqui por permutações desses índices. Milinha, lambdalinha, alinha, belinha, celinha. Por quê? Porque existem aquelas simetrias que estão lá. Tá? Quer dizer, você pode escrever isso aqui, né, da seguinte maneira. Como integral dy G a linha x2 não, exatamente isso aqui. G vamos escrever esse cara aqui, ó. G BAC lambda x2, x1, x3. Ou seja, eu vou trocar dois caras desse aqui e vou trocar os índices correspondentes. Eu sei que isso tem que dar a mesma coisa. Né? Mas esse cara que está escrito aqui, ele vira integral dy, né? G B' mi x2, y, G AB mi x1, y, G CC lambda x3, y
V, milinho, milinho, andalinho, rainha, belinho, selinho, de Y. Né? Agora, isso aqui são índices mudos, em princípio. Né? Então, nada impede você de trocar milinha com milinha e a linha com belinha. Então, você troca aqui também. Né? Então, essa mesma expressão que está aqui, ela vê isso aqui. G, B belinho, Mi milinho, X2Y. Agora eu vou vir aqui e onde eu tinha milinha, eu vou escrever milinha. Onde eu tinha milinha, eu vou escrever milinha. Né? Milinha, milinha, belinho, alinho, selinho, Y. Esse cara, eu faço a mesma coisa. A, alinha, Mi, milinha, X1, Y, G, C, selinha, lambda, landalinha, X3, Y. Mas isso que eu acabei de escrever aqui é exatamente o G original, né? G, Mi, lambda, ABC, X1, X2, X3. Eu sei que é igual a isso, né? Eu sei. Mas para que essa coisa seja igual a essa coisa, eu preciso que esse cara aqui seja igual a esse cara aqui. Tá certo? Então, essas propriedades de simetria que eu vejo nas funções de Green por causa daquela observação que está lá, elas se repetem no vértice. Nós estamos chamando agora esse V que está aqui, carregado de índices de cor, índices de Lorentz, dependendo do corpo do espaço-tempo, isso é o que nós estamos chamando de vértice. Certo? Então, qual é a nossa tarefa aqui? Nossa tarefa vai ser calcular esse vértice no espaço de configuração e depois transformar esse vértice no espaço de momento. Que é lá no espaço de momento que eu vou definir as regras de Feynman finais. Certo? Vamos lá. Conforme eu prometi, o que eu vou calcular? Eu vou calcular a contribuição em primeira ordem, tá certo? Para o vértice, conexa, né? Ou seja, eu vou desprezar termos desconexos, desprezar todo o resto. Né? E é essa contribuição em primeira ordem, conexa, que vai me dar o fator do vértice. Então esse cara é o seguinte, né? G, ABC, limitando, X1, X2, X3. Eu tenho 3 campos de GRU. Então eu vou ter que ter 3 derivadas funcionais em relação a J's associados com esses campos. Tá certo? Vou só reescrever aqui, só para vocês lembrarem, né? O termo que eu estou representando via derivada funcional. É assim, G, FABC, U, aminar, UV, IC. Certo? Lembra, eu estou fazendo exponencial de I S de interação desse termo, só desse termo. Estou procurando a contribuição que vai aparecer como função da existência desse termo, dentro da minha ação. Né? Então, onde tem um AMI ali, eu tenho que substituir por uma derivada funcional em relação ao J
que vai produzir esse A. Né? Então, eu tenho 3 anis, vou substituir por 3 derivadas funcionais, então eu tenho menos I elevado ao cubo. Né? Eu tenho uma derivada funcional cúbica. Né? A má notícia, né, é que isso aqui é só a parte externa da minha função de Green. Ainda não invadi o vértice. Tá certo? Ainda não invadi o S de interação. Isso aqui é a função de 3 pontos gluônica. Então ela vai envolver 3 derivadas funcionais. Mais nada. Né? Agora, esse termo que está aqui, né, integral, sei lá o que dizer, né? Esse negócio está aí, né? Y. Vai contribuir com isso aqui, ó. I. Lembra que é exponencial de I vezes S. Então tem que ter esse Izinho aqui. Tá certo? Esses caras não parecem que não fazem falta no futuro. Né? G, F, D, E, F. D-ronde E. Daqui a pouco eu escrevo isso. Senão é demais para a cabeça de qualquer um. Né? Então, olha só. Onde tinha A aqui, eu estou substituindo por D. Onde tinha B, eu estou substituindo por E. Onde tinha C, eu estou substituindo por F. Tá certo? Onde tinha Mi, eu estou substituindo por Rho. Ok? Agora vai aparecendo uma Mi-A, né? Ou seja, eu tenho que botar mais uma letra grega aqui para esse Mi, que não, porque Mi já está ocupado, né? Fora. E no lugar do A, né, eu vou botar o D. Certo? A, D. Né? Então, vai aparecer aqui menos I elevado a cubo, né? D3 derivada funcional em relação a J D capa de Y. Então já metade do mistério já andou, né? Tem D rho a capa. Tá certo? E aqui deveria ter J rho, J capa também. Só que eu vou preferir, esses índices estão contraídos, eu vou preferir explicitar as métricas que contraem esses índices. Então eu vou escrever essa coisa assim. J delta E de Y DJ gama F de Y delta do delta capa E esse cara todo, já a gente volta aqui, tá? Atua no Z0, né? De alfa, J, delta. E no final, você vai calcular B em alfa, J, beta igual a zero. Então, isso aqui... você está pegando a primeira aproximação da exponencial para essa geração. Primeira ordem. Esse cara aqui, eu poderia colocar um índice aqui, 1, né, que é primeira ordem, contribuição de primeira ordem desse cara. Eu vou não colocar essa coisa aqui só para não ficar sobrecarregando a notação. Vamos lembrar que essa é a contribuição de primeira ordem só. Tá? Olha só. Esse DADJ, D capa, vai fazer o papel do AD capa. Então,
vamos escrever aqui o análogo desse cara aqui, né? Pegar o dy, g, f, d, e, f, d, rho, de a, dk, né? Aí vem esses outros dois que vêm associados com essas derivadas funcionais. Você vai ter um A delta L, vai ter um A gama F. E você tem etas rho delta, eta, kappa gama. Tá? Então, eta rho delta significa que esse índice está contraindo com esse índice que está aqui, certo? E eta kappa delta significa que esse índice está contraindo com esse índice que está aqui, exatamente como está ali, certo? Mas tem uma ambiguidade, tem um probleminha. Tem que manter esse probleminha na cabeça. Esta derivada atua sobre este cara, ou seja, esta derivada atua sobre este cara, e não sobre esse, e não sobre esse. A notação é completamente ambígua nesse sentido. Depois que você transforma os seus campos em derivadas funcionais, que diabo de derivada funcional que o cara está atuando? Eu tenho que marcar, tenho que manter uma memória desse negócio. Foi mal. Tem que fazer Tem que fazer uma marca na derivada. Quer dizer, essa derivada está associada com essa outra derivada funcional. Pode botar, fazer com variável, dj, dz, dz dy e o da derivada por z. Todos os j's que estão ali estão no mesmo y. Se você fizer uma mudança de variável, vai fazer para os três. Então, você não pode fazer só em um? Não. Não vai. E é a derivada da direção? Não vai, não vai. Então, eu estou falando isso pelo seguinte, eu vou colocar uma marca aqui, D, dizendo o seguinte, esse cara atua no cara que tem índice D. Esse índice D está ligado a índice kappa indissoluvelmente. Tá certo? Então, esse cara aqui, esse índice D significa o seguinte, o resultado dessa derivada funcional vai carregar um índice D. E esse cara vai atuar no resultado dessa derivada funcional, especificamente. Eu tenho que guardar isso na memória. Vou dizer um negócio para vocês aqui, sem vergonha nenhuma. Vocês sabem que essa é uma aula sem vergonha. Né? Não percebi isso a primeira vez que eu fui fazer essa conta. Ferrei com isso. Passei 2 dias assim, nesse negócio. Até que eu falei, pô, tem que marcar essa derivada funcional. Essa derivada normal, tem que marcar ela. Tem que seguir, tem que conseguir seguir esse cara. Vocês vão ver por quê. Uma merda. Entendeu? Bom, pausa para meditação. Está claro isso daqui por enquanto? Por enquanto, pelo menos. Né? Qual é a conta que nós estamos fazendo? Estamos fazendo a função de 3 pontos, gluônico, tá certo? Portanto, eu preciso de 3 derivadas funcionais em relação a J. Tá? E eu tenho esse cara que está aqui, que é a única contribuição que vai existir em primeira ordem dessa história. Por quê? Todos os outros vértices de interação, que infelizmente eu apaguei, né? Não tem como, só se tivesse quadro no fundo da sala toda, né? Ou envolve 4 gluons, ou envolve um gluon. Né? E aí envolve derivadas funcionais
de férmions, etc. E tal. E se eu estou interessado em saber a contribuição desse vértice, tem que ser exatamente o mesmo número de derivadas funcionais que ele envolve, para poder haver pareamento. Se eu pegar o vértice com 4 derivadas funcionais, vai sobrar uma derivada funcional gluônica aqui que não vai parear. Vai dar zero, não vai ter contribuição nenhuma. A dos férmions não vale, porque a dos férmions vai dar uma contribuição para uma outra função de gain diferente. A dos férmions tem uma derivada funcional gluônica. Como aqui tem 3, podia parear com essa derivada e formar 4. Só que a contribuição desse cara é para uma função de gain diferente. Então essa é a mínima contribuição para que eu tenha condições de extrair o fator do vértice. Tá certo? Agora o que me resta fazer é fazer essa conta, tá certo? Especificamente. É isso que nós vamos fazer. Todo mundo preparado? É muito chato. O que eu vou fazer? Tem que confessar, né? Falar a verdade para vocês. Vamos lá. Quando você está falando assim, você leva em consideração você não está levando em consideração os operadores de números externos completos. Né? Isso você vai adquirir à medida que você vai aplicando o Z0 Isso. Não tem como calcular de alguma forma o propagador completo. Não dá para fazer isso. Você pode montar a série perturbativa do propagador gluônico completo. Você pode fazer isso. Você tem uma social, uma derivada funcional diferente que atuaria só no vértice, já com os propagadores completos. Em princípio não, mas você vai ver que não é esse o problema. Porque o resultado que a gente vai obter ali vai ter os propagadores gluônicos em primeira ordem. Aliás, em ordem zero, os teorias de perturbações, independente do jeito. Você vai estar numa estrutura como essa. Só que aqui é propagador em ordem zero, propagador em ordem zero, propagador em ordem zero, vértice em ordem 1. Né? Que é a primeira contribuição que você vai ter. Entenda que o nosso compromisso aqui não é com a exatidão do cálculo, é para saber o fator que vem na frente do vértice. E esse fator, ele aparece quando você calcula a contribuição de ordem mais baixa da teoria de perturbação. Sempre é assim. Então, beleza. Então, atenção. Esse Z0, ele é uma exponencial também, né? Certo? Vocês lembram disso? Se fosse lá no caso campo escalar, exponencial de I sobre 2, integral de J delta J, delta do propagador do campo escalar. Né? Aqui, o Z0, você já pode fazer alfa igual a beta igual a zero, porque você não tem nenhuma derivada funcional em relação a alfa e beta. Né? Só tem em relação a J. Então, o Z0 só vai ter contribuição das fontes gluônicas. Vai ser J, qual é o nome que a gente viu aqui? D, né? JDJ. Tá certo? Então, ele é exponencial de I sobre 2, JDJ. Essa exponencial, você sabe dizer exatamente qual o termo dela que vai contribuir para essa função de grego aqui. Isso é bem fácil. Né? Estamos repetindo aqui a análise que a gente fez no campo escalar, praticamente. Né? A exponencial vai dar 1 mais
termo de primeira ordem, que é integral de j delta j. Esse termo de primeira ordem envolve 2 j. Mais termo de segunda ordem, 1 sobre 2 fatorial, i sobre 2 integral j delta j, j dj ao quadrado, que envolve 4 j. Mais 1 sobre 3 fatorial, i sobre 2 integral j dj ao cubo, que envolve 6 j. Mais um termo envolvendo 8 j e assim por diante. Cada ordem da exponencial vai envolver 0 j, que é o 1, 2 j, que é o termo de primeira ordem, 4 j, que é o termo de segunda ordem, 6 j, que é o termo de terceira ordem, 8 j, que é o de quarta ordem. Novamente, o que acontece aqui? Eu tenho 6 derivadas funcionais. 3 ali, 3 aqui. Tá certo? Quando eu atuar sobre o Z0, né, que é essa soma que está aí, só vai ter um termo que vai sobreviver. É o termo que envolve exatamente 6 J's. O termo que envolve menos do que 6 J's, envolve 4 J's, não vai sobrar derivada funcional. 4 derivadas funcionais transformam esse termo em uma constante, a quinta derivada funcional transforma ele em zero. O termo que envolve 8 derivadas funcionais, ou seja, o termo de quarta ordem, vai sobrar 2 J's. As 6 derivadas funcionais vão mandar embora 6 J's e vão ter 2 J's sobrando, que quando você fizer J igual a zero, vão te dar uma contribuição nula. Então só tem um termo nessa soma do Z0 todo que vai contribuir, que é exatamente o termo de terceira ordem, que é esse cara aqui. 1 sobre 3 fatorial, sobre 2 integral, x, y, Z0 vai ser 1 mais isso, mais outras coisas. Mas esse termo que está aqui é o único termo que vai contribuir. Todos os outros, quando você fizer J igual a zero, vão embora, ou vão embora antes de você fazer J igual a zero, porque eles têm menos J do que derivados funcionais. Ainda assim é uma conta insana, né? Você pode imaginar. Porque envolve 6 derivados funcionais, a gente começa hoje e sai daqui amanhã, né? Provavelmente. Só que o que a gente está querendo é um tipo de pareamento específico. Né? Numa situação genérica, eu poderia ter um pareamento de um cara externo com um cara de vértice. Outro pareamento de outro cara externo com outro cara de vértice, por exemplo. E 2 pareamentos de caras de vértice entre si e de caras externos entre si. Uma coisa desse tipo. Uma coisa assim, por exemplo, x1, x2, né? E não, esse pareamento não vai passar não. Isso aqui é uma possibilidade. As duas derivadas funcionais x1 e x2, elas iam atuar no mesmo cara, no mesmo indivíduo j delta j, e a terceira derivada funcional ia se juntar com essas 3 que estão sobrando ali, né? Uma
e aparear de fora e as outras duas apaream entre si. Né? Uma coisa assim. Só para completar esse cara aqui. Esse aqui é o vértice de 3 grumos. Esse aqui é a derivada funcional associada com o ponto x3. Esse cara pareado com esse cara aqui e esse cara pareado com esse cara aqui. Só que gráficos desse tipo são gráficos de tipo bolha de vácuo. Eu não estou interessado nisso, porque eles são mimados pela constante normalização. Eu também não estou interessado em gráficos desconexos dentro dessa história. Mas aqui eu acho que o gráfico desconexo é ao mesmo tempo uma bolha de vácuo. Tá certo? Então eu só preciso me preocupar realmente com o único gráfico conexo que eu posso conseguir aqui. Como é que é esse gráfico? Esse gráfico é assim, eu tenho x1, x2, x3 e aqui eu tenho o vértice, né? E y. O único gráfico conexo que eu posso conseguir nesse arranjo que está aqui é esse. Esse com esse, esse com esse, esse com esse. Fim de papo. Não tem mais nada. Isso significa que cada derivada funcional externa tem que parear com uma derivada funcional interna para que eu consiga esse gráfico que está aí. J de x1 com J de y, J de x2 com J de y, J de x3 com J de y. Eu tenho 3 derivados funcionais externos, eu tenho 3 derivados funcionais que estão dentro do vértice, esse pareamento é possível e vai produzir exatamente essa configuração que está aí. Tá certo? Então, a conta que eu vou fazer, ao invés dela prever todas as possibilidades, tá certo, de pareamento possíveis e imagináveis, ela vai se concentrar apenas nas possibilidades que vão conduzir a esse pareamento que está aqui. Tá? Então você vê o seguinte. Eu estou dizendo que cada termo desse tipo, né, ele vai ter que ser atuado por uma derivada funcional externa, quer dizer, uma dessas 3 aqui, mais uma derivada funcional que vem do vértice. Cada termo vai ter que ser atuado dessa forma. Senão, eu não produzo a estrutura que eu estou querendo. Então, quantas possibilidades eu tenho desse pareamento acontecer? Se eu pegar um desses caras aqui, por exemplo, esse, ele tem 3 opções. Né? Pode parear com essa derivada funcional, ou com essa, ou com essa. Né? Uma vez que ele escolheu um para fazer o pareamento, aí eu tenho mais 2 opções para esse cara que está aqui escolher uma das 2 que sobrou. E o último escolhe quem está disponível. Né? Então você tem 6 possibilidades de pareamento. Vou escrever uma delas aqui para vocês. Certo? Possibilidade de pareamento que eu vou escolher é essa que está aqui. Então você tem menos i vezes menos i elevado a 6, né? Vezes o i, que está ali do lado de fora, integral de y, g, f, e, f, d onde d, e dj mi a x1, e dj k d de y. Isso aqui vai atuar num
sobre 3 fatorial, I sobre 2, integral dx' dx', J a' certo? Olha só o que eu quero dizer com parearem essas duas derivadas. Vamos supor que eu tomasse a primeira derivada desse cara. Derivada, essa aqui está esperando eu tomar essa aqui, né? Então a derivada desse termo aqui vai dar 3 vezes cara ao quadrado, né? 3 vezes esse camarada todo aqui ao quadrado, vezes a derivada do cara que está lá dentro. Qual que é? Uma derivada? Não, estou pareando os derivados. Certo? Estou dizendo o seguinte: qual é o efeito que tem? Eu disse que eu tinha 6 possibilidades de pareamento entre as derivadas externas e as internas. Tá certo? Eu estou escolhendo uma dessas possibilidades explicitamente. Tá certo? Então eu estou pareando essa derivada que está aqui com essa derivada que está aqui. Tá certo? Está claro aí, gente? Então olha só, se eu tomar essa derivada aqui, né, do JKD, né, exatamente, então isso aqui vai sobrar 3 vezes, né, sobre 3 fatorial, I sobre 2, integral, dx', dy', J, só que agora isso aqui fica ao quadrado. Eu atuei com essa derivada nesse cara, sobre esse cara ao quadrado. Né? Aí vem para a Fernanda toda que estava lá, né, do lado de fora. Menos I elevado a 6, I integral dy, G, F, D, E, F, D onde D, D, DJ, tá, x1, e aí o resultado da atuação desse cara que está aqui sobre o que está aqui dentro. Né? O resultado dessa atuação vai dar derivada em relação a esse J vezes o resto, vai dar um DJ, mais fica esse J, JD, e a derivada em relação a esse cara, que vai ter deltas aí, né? Delta de K', delta de DB', delta de YY', né? E assim por diante. Então você vai ter 2 termos aqui, né? Vão ser esses aqui, ó. I sobre 2, integral dy', d, dB', K', Y menos Y', J, dB', Y', mais integral dx', J, I', A'X', D, A'X', D, Kappa, x', deixou esse aqui,
Observa uma coisa safada que eu fiz aqui. Né? Esse DDJ, eu disse que ele está esperando. Né? Ele se adiantou. Porque quando esse DDJ for esse cara, vai dar 3 esse cara ao quadrado. Aí esse DDJ, em princípio, tem como atuar sobre esse cara que está aqui também. Só que ele não vai, porque se ele fizer isso, ele não vai estar se pareando com essa derivada funcional. Ele vai estar atuando em outro termo do tipo J delta J, JDJ. Certo? Então, por isso, eu já fiz ele passar por cima desse cara e vir atuar direto no resultado da atuação da primeira derivada funcional. Ok? Quanto vai dar isso? Né? Aí, você vai ver aqui. Você tem 3 sobre 3 fatorial, vai dar 1 sobre 2 fatorial. Né? Aí você vai ter I sobre 2 integral para ao quadrado. Estou dando tudo isso aqui. Tá? Depois tem menos I na sexta. Né? E integral dy GF, DEF, I sobre 2. Agora, essa derivada vai atuar nesse cara, que vai me dar delta de mimilinha, delta de AB'. Depois vai atuar nesse cara, vai me dar delta de mimilinha, delta de A'. Tá certo? Isso contraindo com os Ds, com as deltas de Dirac também, que vão aparecer aqui, que vão matar as integrais, vai me resultar nesses dois camaradas aqui. Capa mais AB e capa e tem mais termos, né? Potencialmente. E vem exatamente o que eu falei. Se esse cara não atuar só no termo que foi atuado já pela derivada funcional, vão aparecer outros termos que vão refletir outras possibilidades de pareamento. Né? A derivada funcional tem índice. O capa é índice de Lorentz. Isso. Acho que era. Lorentz. Meu capa e meu K são quase a mesma coisa. Isso. Agora olha só isso aqui. Ó. DA capa mi, y menos x1, DAD mi capa x1 menos y. São a mesma coisa, por causa da simetria do propagador. O propagador é função de 2 pontos em ordem zero. Tem a mesma simetria que você tem lá. Né? Então, esses dois caras, né, dão essa contribuição aqui. D mi capa AB x1 menos y. E tem mais termos que não vão contribuir para o resultado que eu estou querendo. Não, estou derivando em relação a x1 e y. Ah, não, ele. Não, é porque você tinha dois caras iguais, somou eles, distribuía. Tá bom. Isso aí não vai pagar. I sobre 2, né? Somou 2 termos iguais. Ah, i sobre 2. Só isso. Desculpa. Eu entendi que você falou x2. Ah, Eu falei, que o cara achou x2? Certo.
Bom, essa primeira parte está legal? Peço mais uns 5 minutos para vocês, só para chegar num ponto que dê para parar. Certo? Ainda não dá. Então a gente aplicou duas derivadas funcionais, a gente fez questão de identificar o termo que quer dizer pareamento dessas duas derivadas funcionais. Nós fizemos questão disso. Né? Agora eu posso aplicar mais duas derivadas funcionais. Tem que escolher. Né? Por exemplo, esse cara que está aqui com esse cara que está aqui. Mais óbvio possível. Né? Se eu fizer eles atuarem agora, essas duas derivadas funcionais, pareando com o mesmo termo, J delta J, que nem eu fiz lá, né? Esses dois caras vão atuar. Nesse cara aqui ao quadrado, vai descer um 2 aqui, vai sobrar um termo aqui que eles vão pular por cima dele novamente e vão produzir um propagador bosônico associado com os argumentos dele que nem foi produzido aqui. Aqui, ó, MIA capa D. MIA capa D. Tá certo? Então, vou produzir mais um propagador bosônico desse tipo. E o último termo não vai ter opção, vai atuar nesse cara aqui, que é o único J delta J que sobrou, e vai produzir mais um propagador bosônico associado, I vezes o propagador bosônico, associado com os índices dele. Tá certo? Então, o resultado disso aqui, né? O resultado disso aqui vai ser o seguinte. Nossa conta aqui em primeira ordem, uma das contribuições, né, vai ser isso aqui. Tem meio porque cada cara desse que eu atuo tem um I, né? Certo? Na verdade, eu tenho esse I que está aparecendo aqui, ele veio justamente das duas derivadas funcionais atuando em cima desse termo que está aqui, que carrega o I. Tá certo? Então, como eu tenho 6 derivadas funcionais, o pareamento delas duas a duas vai me dar um termo I ao cubo. Né? I ao cubo G, F. DEF, D, né? E aqui tem o valor dessa marcação que eu fiz, I capa, AD, X1, Y. Esse cara aqui eu não estou escrevendo, mas é uma derivada em relação a Y, certo? Então, esse cara que está aqui está derivando este propagador e não outro. A marcação serve para isso, para dizer que ele está fazendo a derivada dele sobre aquele propagador específico. Tá? Então, esse é o resultado deste pareamento de derivadas funcionais. Nós temos mais 6 pareamentos pela frente. Mais 5, desculpa. Esse é um, né? Certo? Olha só. Esse último J, X3, C lambda com F gama. Aqui o propagador pareado com os dois. Depois, esse daqui pareou com esse do meio, então vai ser Bni com E gama. E o primeiro, que é o cara sobre o qual a derivada está atuando, né, vai ser MIA capa D. Claro que aqui entram, né, agora os etas, né?
objeto do delta capa 1. Né? Como resto do fator que estava ali. Então, esse é um dos termos. Tem mais 5 termos, correspondentes a todos os pareamentos que você possa fazer entre essas derivadas funcionais. Certo? Vocês querem que eu escreva? Eu escrevo, a gente encerra a aula por hoje, certo? Então, antes de mais nada, olha só. A estrutura do cara é propagador, propagador, derivadas, propagador. Integral em dy dessa história. Certo? Esses 3 propagadores que estão aí estão já previstos dentro da estrutura do gráfico. O gráfico envolve propagadores completos nas pernas externas e um fator de dentro, de miolo, que é o tal fator de vértice. Tá certo? Então, tudo que você tem a fazer é despir o seu gráfico desses propagadores externos. Tá certo? Então, o nosso vértice, que é o que você vai obter depois que você tirar esses propagadores externos da história, vai ser uma coisa assim: V, A', B', C', I', lambda', igual a G, F, D, E, F. Aí você tem delta, a linha E, delta, D', E, delta, C', F, delta, I', lambda', D', ali, mais 5 contribuições aí no meio da história. Vou escrever. Delta é ali, delta D', delta FC', então, você vê que agora cada índice desses, a linha, B', né, etc. e tal, diz aonde essa derivada vai ter que atuar. Tá certo? Em que lugar ela para. Né? Então, no espaço de configuração,
é esse o camarada que a gente tem. Esse é o vértice do espaço de configuração. Se eu fosse fazer regras de Feynman no espaço de posição, era esse cara que eu tinha que colocar toda vez que eu escrevesse três cobrinhas, né? Três cobrinhas juntas. A gente vai para o espaço de momento, esse vértice, ele, por incrível que pareça, dá uma simplificada em relação a isso, naturalmente, né? E isso nós vamos deixar para fazer na aula que vem, ir para o espaço de momento, certo? Então, na aula que vem, a gente começa desse ponto que está aqui e vamos para o espaço de momento, quando tem o vértice no espaço de momento, certo? Depois, né, vértice de 4 grupos, certo? Mas esses dois são os piores, né? O vértice quark-gluon é um vértice simples e o vértice de fantasma é um vértice simples também, não tem maiores problemas, né? Mas esse definitivamente é o pior de todos. Então a gente já começou pelo pior, daqui para frente a coisa dá uma melhorada, tá certo? Tá bom.